Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao episódio número 98 do podcast Qualquer Dia Muito Tempo. Como é que vocês estão? Cá estou eu para mais um episódio. Porque é que sempre que eu começo a gravar dá-me um arrepio e eu apercebo-me que tenho frio? Porque eu ponho-me sempre com muito pouca roupa a gravar isto, porque eu penso, vou estar parada, não vou estar a levar com vento, também não quero estar bem agasalhada porque fica só estranho em termos de imagem, portanto meto sempre só um top tipo sutiã e uma cena bué fininha por cima e acabo por ficar com frio. Mas pronto, isto depois da conversa olear eu acabo por me esquecer um bocado do que tenho vestido e do frio que tenho. Como é que vocês estão? Está tudo bem? Espero que sim. Esta semana tem estado muita chuva, aliás, ontem, na madrugada de ontem, foi aquele dia em que houve muita chuva e muitas inundações, principalmente cá em Lisboa. Eu sei que não foi só em Lisboa, sei que também houve no Algarve e noutro sítio qualquer que não me lembro, mas cá em Lisboa foi o pandemónio. Lisboa, eu não sei se tem a ver com o facto de isto ser bem aos altos e baixos, o que faz com que a água que cai nos altos se deposite nos baixos, ou se é só má planificação do escoamento, ou se é um mau estado de escoamento. Eu só sei que sempre que chove mais que o normal em Lisboa, há sempre situações destas e é muito triste porque eu já passei pela experiência de ter e de ver a minha casa a ser completamente inundada e, para além de ser assustador, porque uma pessoa não consegue controlar a água, é também bué da triste, porque há sempre muita coisa que acaba por se estragar. Eu, quando morava no Algarve, ainda morava com a minha mãe. Foi no último ano de universidade, ou seja, foi para aí em 2000, ou tipo dezembro de 2015 ou inícios de 2016. Eu lembro-me perfeitamente, estava em casa com a minha mãe e com o Ricardo tinha ido lá e estávamos a preparar um almoço que era muito bom, que estávamos todos bem entusiasmados para comer. E pronto, estava a chover, nós achávamos que era uma chuva normalíssima e de repente começamos a olhar para a rua e está tudo cada vez mais alagado, porque a casa da minha mãe no Algarve, onde eu morava antes, é numa zona especificamente de alagadio. O que é muito bom, quando chove muito, não é? E ainda por cima aquilo tinha toda uma zona pensada para o escoamento, mas estava toda a gente a cagar-se e aquilo estava tudo cheio de mato. Então, obviamente, com aquela grande quantidade de chuva, aquilo não foi capaz de escoar e alagou-se tudo. Foi muito estranho. Eu tenho fotografias desse dia e eu ainda acho esquisito como é que aquilo ficou assim. Porque, só para vocês terem uma noção, eu não sei se vou conseguir explicar isto. Aquilo, era um condomínio fechado que tinha uma piscina redonda no meio. E a piscina tinha uma particularidade muito engraçada, que é, normalmente as piscinas são ao nível do chão e depois a piscina em si vai para baixo. Mas a piscina daquele condomínio era acima do nível do chão, ou seja, vocês tinham que subir um degrau para aí de, eu diria, 20 centímetros, 25 centímetros, para ficarem ao nível da piscina. Ou seja, significa que ela ainda tinha assim uma quantidade considerável, uma altura considerável em relação ao chão. E no dia dessa inundação, todo o chão, ou seja, como é que é explicar? A água ficou acima do nível da piscina, que já estava, 30 centímetros acima do nível do chão. Nós andávamos pelo chão da rua e a água batia-nos pelos joelhos. E pronto, aquilo eram vivendas, ou seja, eu tinha o meu estúdio, o meu ateliê na garagem de casa, que era ao nível da piscina. Eu sei que isto é bué da confuso, é bué visual e eu não estou a conseguir explicar. Mas pronto, a casa tinha 3 andares e o andar de baixo era a garagem, que estava ao nível do chão da zona da piscina, ou seja, era uma garagem, mas que não era subterrânea, era como se fosse o piso zero, o piso térreo, estão a perceber? Ou seja, a água entrou toda para o meu ateliê, eu perdi imensos trabalhos, muita mobília acabou por ficar estragada, inchada da água, não é? Não perdemos assim nada de significativo, felizmente tivemos essa sorte, acho que tínhamos a máquina de lavar roupa e o aspirador. Eram assim os 2 eletrodomésticos que estavam nessa zona e ambos sobreviveram. O aspirador foi tipo ganda guerreira, não vos consigo explicar, porque quando eu comecei a morar com a minha mãe, foi para aí 2008,
foi na altura daquela grande crise, ou seja, nós estávamos nas lonas, eu acho que já partilhei isto imensas vezes, nós tivemos mesmo uma época muito, muito, muito difícil em termos económicos, financeiros, eu nunca sei qual é a palavra certa a usar neste caso, mas pronto, nós tínhamos muito pouco dinheiro na altura em que mudámos de casa, em que a minha mãe comprou casa. Então, quando chegou a altura de mobilar a casa e de comprar todo o recheio que é necessário para viver, não é? Nós tínhamos de ir para o mais barato que havia, porque nós não tínhamos, digo a minha mãe porque eu não trabalhava, né? Eu tinha tipo 12 ou 13 anos, tínhamos que ir sempre para o mais barato. Então eu lembro-me perfeitamente de ir à Vorten com a minha mãe e estarmos a olhar para o aspirador e a pensar mesmo, ok, vamos comprar o mais barato que há. E eu, na altura, eu acho que o aspirador foi tipo 25 ou 29 euros. Era um aspirador assim pequeno, vermelho, e nós a pensar, ok, isto vai durar tipo meia dúzia de meses, é só para nos desenrascarmos, depois quando conseguirmos logo compramos um melhor. E aquele aspirador, nós comprámos em 2008 ou 2007, acho que foi 2008, essa inundação foi em 2016, ele ainda existia, sobreviveu, ele ficou completamente baixo d'água, nós a achar, tipo, ele já foi de certeza. A única coisa que aconteceu foi que ele já era barulhento, era um aspirador que fazia muito barulho, ainda ficou a fazer mais barulho. Era mesmo um poeda forte, mas funcionava. E funcionou ainda durante 1 ou 2 anos depois disso. Portanto, ganda guerreiro, a prova de que nem sempre o que é mais caro é melhor, ou que nem sempre o que é barato não presta. Mas pronto, eu sei precisamente a situação que é e o medo e o transtorno, acima de tudo, porque a água que vem pelo menos... Pá, acredito que não, mas vem sempre suja. Eu ia dizer, tipo, ali naquele caso, como era campo, a água era tipo lamacenta, a água era cor de laranja, completamente. Aqui em Lisboa não deve ser assim, mas deve ter outro tipo de sujidade, se calhar muito pior do que terra, não é? Mas pronto, a nossa casa, o meu ateliê e a lavandaria e não sei o quê, ficou tudo castanho, com uma marca de terra até... sei lá, a 1/5 da parede, foi bem chato, enfim. E aquele almoço que nós estávamos super entusiasmados por comer, durante horas ficou em cima da mesa a arrefecer, porque nós estávamos a tentar lidar com toda a questão da água. E comemos-lo frio, e sujos, e gelados. Enfim. O que é que eu ia dizer? Desculpem, eu distraí-me porque recebi aqui uma notificação do Messenger e comecei a pensar naquilo. Que não profissional, Bárbara. Mas pronto, eu sei que foi bué de chato e para pessoas, por exemplo, que vivam, e é uma cena muito comum cá em Lisboa, porque são as rendas mais baratas, não é? Pessoas que vivem em caves. Que medo, só me faz lembrar o filme Parasitas. Já viram? Se não viram, façam um favor a vocês mesmos e vejam, porque é dos melhores filmes que eu já vi na vida. Se não o melhor. Foi grande experiência cinematográfica e olha, fica já aqui como recomendação. Ganda filme, tanto que ganhou, não é? Se bem que às vezes os prémios não são atribuídos aos melhores filmes, nem sempre, não é? Sobre o que é que eu quero falar? Olhem, esta semana não vai ser assim um episódio muito alegre, vou já dar aqui spoiler, porque o tema desta semana na minha vida foi um bocado para baixo e foi engraçado porque não aconteceu nada específico no início que fizesse prever isto no início da semana, mas 2 pessoas diferentes da minha vida, 2 amigas de contextos completamente diferentes que nem sequer se conhecem uma à outra, vieram umas 2 nesta semana falar comigo sobre a questão do luto. A primeiro impacto que eu tive com esse tema esta semana foi de uma das minhas grandes amigas que nós somos muito parecidas em muita coisa. Aliás, é uma amizade super recente. Aliás, ela começou por ser minha cliente das tatuagens e nós percebemos que tínhamos tanta coisa em comum que, entretanto, ela e o namorado são das pessoas mais próximas que eu tenho na minha vida atualmente e conhecemos há menos de 1 ano. E foi daquelas coisas mesmo, se tatuar, se eu tivesse que parar de tatuar agora, pelo menos o facto de os ter conhecido e eles terem entrado na minha vida já tinha valido a pena o facto de ter tatuado. Mas pronto, nós somos mesmo muito parecidas em imensa coisa, a forma como lidamos com a vida, a questão toda
Ambas temos uma grande opção com a questão da passagem do tempo e também um grande desconforto perante o tema da morte. E ela tem uma particularidade que eu também tinha até há 3 anos atrás, quase 3 anos atrás, que era o de nunca ter perdido ninguém próximo. E não sei porquê, o que é que lhe fez despoltar esses pensamentos, mas ela partilhou comigo o facto de, nos últimos dias, não estar a conseguir dormir e estar assim num turbilhão de pensamentos e num vórtice que não conseguia sair, a pensar na hipótese de vir a perder alguém próximo, que é, a não ser que sejamos nós os próximos, acaba por ser inevitável, não é? E seguindo a ordem das coisas, normalmente são as pessoas mais velhas que vão primeiro, normalmente essas pessoas mais velhas são os nossos avós, e no caso dela, ela tem uma relação muito, muito, muito próxima com uma avó dela. Então começou a pensar nisso e entrar assim num turbilhão, a pensar como é que lidaria com isso e que seria mesmo muito, muito difícil de lidar. Então acabou por desabafar comigo e perguntar-me, porque ela sabe que eu também tinha uma relação muito próxima com a minha avó e que a perdi há quase 3 anos atrás. Lá estou eu, olhem, no outro dia, parênteses, mega nada a ver, mas acaba por ter a ver. Vocês lembram-se daquele episódio em que eu falei que sou nazi do português? E no outro dia recebi uma mensagem de uma amiga minha, da Inês Gonçalves. Inês, eu sei que tu estás a ouvir isto, a dizer que eu cometo sempre um erro constantemente a falar e que eu sei que está errado, mas quando me apercebo, já disse que é há muitos anos atrás ou há não sei quantos anos atrás, é uma redundância. Se vocês dizem há 3 anos, não precisam dizer atrás, porque se foi há 3 anos, é porque foi há 3 anos atrás. Percebem o que eu quero dizer? Não precisam pôr o atrás. Aliás, não devem, porque está errado, é uma redundância. É como o facto de dizerem jogar um jogo ou fazer uma bola redonda ou um círculo redondo. Estão a perceber? Se é círculo, obviamente que é redondo. Voltando à conversa que eu estava a ter e tentar não cometer mais este erro gramatical, como eu perdi a minha avó há 3 anos, ela também foi a primeira pessoa próxima que eu perdi na minha vida. E embora tenha sido num contexto muito específico, e foi isso que eu lhe tentei explicar, que a minha relação e a minha experiência com o luto foi não foi muito diferente do normal. Ai, caraças, estou sempre a destruir a casa. Não foi muito diferente do normal, porque eu sei que, feliz ou infelizmente, há muita gente no mesmo contexto que eu, com familiares com demência ou com Alzheimer, com este tipo de doenças degenerativas, que nós vamos vendo a pessoa a desaparecer e a definhar aos poucos, o que, por mais que seja na minha perspectiva, um prolongar do sofrimento e da dor, não só para a pessoa que tem essa doença, mas também para a família e para as pessoas que gostam dela, acaba por nos ir preparando para a eventualidade e para o fim que nós sabemos que vai chegar, quer seja daqui a 5 anos, 10, 15, 20, nós sabemos que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, com a minha avó, isso aconteceu. Ela estava doente, nós sabíamos sempre que o dia a seguir ia ser pior do que o dia anterior. Chegou a um ponto em que ela já não era minimamente, aliás, ela era 0 autónoma, já não tinha noção de onde estava, já não conseguia comunicar, já não nos reconhecia. Então nós sabíamos que estava para breve. Agora não sabíamos se o breve eram 2 anos, se eram 2 meses, se eram 2 semanas, se eram 2 dias, percebem? Mas eu sinto que a doença dela, por ser uma coisa degenerativa e que foi ao longo de 10 anos, nos preparou durante esse tempo para... Nós sabíamos que isso ia acontecer. Nós sabíamos que ela ia morrer mais cedo do que era suposto, tendo em conta a esperança média de vida, estão a perceber? Então, eu acho que isso acabou por me preparar, e agora vou falar mais na minha experiência, porque eu não posso falar em nome do resto das pessoas que conviveram com isso, não é? Mas isso preparou-me muito para, ok, eu sei, a não ser que aconteça um desastre inesperado com outra pessoa da família, eu sei que a minha avó vai ser aquela pessoa que eu vou perder. Aliás, foi a primeira pessoa que eu perdi mesmo enquanto ela estava viva. Eu fui perdendo aos poucos, eu fui a primeira pessoa de quem ela se esqueceu, pelo menos do nome. Eu lembro-me perfeitamente de, há muitos, muitos anos antes dela morrer, que ela eu fui a primeira pessoa que ela deixou de tratar pelo nome. E eu sabia e senti que quando ela me via, ela
sabia que gostava de mim, tanto que ela sorria sempre, chamava-me uma menina bonita e queria-me sempre dar um abraço. Ela sabia e sentia ainda que gostava de mim, mas não sabia quem eu era propriamente, não sabia que eu me chamava Bárbara, não sabia que eu era neta dela. Isso depois foi gradualmente acontecendo com os outros familiares. Às tantas ela trocou os graus de parentesco todos, tipo, o marido era o pai, a filha era a mana, pronto, enfim, ela trocou essas coisas todas e deixou de dizer nomes. Pronto, então eu fui perdendo a minha avó aos pedacinhos, e isso, por mais que tenha sido uma dor gigante, preparou-me um bocadinho para o fim derradeiro, percebem? Por mais que depois, quando acontece, é sempre um choque. E eu lembro-me de, no dia, eu estava em Lisboa e a minha mãe é que me telefonou a dar a notícia, a minha avó já estava internada no hospital. Ou seja, quando ela foi internada, eu pensei logo, tipo, ok, isto pode mesmo acontecer. Mas até acontecer, vocês acham sempre que é uma coisa um bocado abstrata ou longínqua, é um bocado como aquela coisa de que só acontece só aos outros, e vocês sabem precisamente que não acontece só aos outros, sabem que vai acontecer com toda a gente, incluindo vocês, mas é sempre um bocado distante e abstrato até vocês sentirem na pele. Então eu lembro-me quando a minha avó foi internada, eu lembro-me de pensar nessa possibilidade, mas tipo, pensei assim muito fugida, muito à superfície. E quando no dia a seguir a minha mãe me liga a dizer que a minha avó tinha morrido, foi... Eu nem sei explicar bem a sensação. Claro que é sempre um choque. Aliás, eu lembro-me perfeitamente quando a minha avó morreu e os meus amigos souberam, os meus amigos mais próximos, um dos meus melhores amigos de sempre, que é um dos meus melhores amigos desde o primeiro ano, há 21 anos que ele é um irmão. Pronto, ele mandou-me aquelas mensagens que se manda sempre a tentar confortar de alguma coisa, dizer palavras carinhosas, e uma das frases que ele me disse que me fez todo o sentido naquela altura e eu nunca mais me esqueci, era aquela frase que eu precisava ouvir ou ler naquele caso para perceber o que é que eu estava a sentir, porque eu sabia, porque como vivi aquela doença durante tanto tempo, eu em inúmeras alturas da minha vida, sempre que eu estava com a minha avó e a via naquele estado, eu desejava, por mais que isto seja mega controverso de se dizer em voz alta, e para muita gente é tipo, oh meu Deus, não acredito que estás a dizer isto, mas quem já passou por algo semelhante vai identificar-se, eu tenho a certeza absoluta, que é, eu às vezes olhava para a minha avó e eu desejava que ela morresse, porque eu sabia que o facto dela, ela já não estava cá a fazer nada, ela já não tinha noção, e se tivesse noção estava em sofrimento absoluto, porque era o maior medo da vida dela, era terminar como terminou, e para além disso todos nós à volta dela estávamos em sofrimento também, tínhamos que lidar com ela, fazer aquelas tarefas que nunca ninguém quer fazer a uma pessoa adulta, porque há sempre uma percentagem de humilhação que nós sentimos pela pessoa em questão, porque nós sabemos que nunca ninguém adulto quer que lhe troquem as fraldas, ou quer que lhe deem banho, ou quer que lhe dê comida à boca, ou que vista. Nós somos autónomos e vamos adquirindo essa autonomia ao longo do tempo e nunca queremos pensar ou aceitar que vamos acabar como começamos. E uma das coisas que a velhice ou essas doenças têm de triste e de, pelo menos para mim, assustador, é o facto de pensar que a vida é um ciclo, não é? Literalmente um ciclo. E nós começamos a vida bebés a precisar de toda a gente para tudo e vamos ficando cada vez mais autónomos à medida que o tempo passa. E quando nos tornamos mais velhos ou doentes, cada dia que passa vamos nos tornando menos autónomos. E é como se a vida tivesse a fazer rewind, mas o facto de saber que o dia a seguir vai ser sempre mais difícil ou pior do que o dia anterior é um facto muito desconcertante e muito assustador. Então pronto, eu olhava para a minha avó e sabia isso e sentia isso, e tentava pôr-me na pele dela e a pensar tipo, que ela não gostava de estar cá daquela forma, então desejava muitas vezes que ela morresse, para o sofrimento dela e o nosso sofrimento, para que o sofrimento de toda a gente terminasse, percebem? Então
Pronto, estava a explicar. Desculpem, eu começo a ramificar e depois perco-me. Esse meu grande amigo mandou-me uma frase que me ressoou, porque eu senti essa questão de, por um lado, eu desejo que ela desapareça já para parar de sofrer, mas por outro, ela sempre existiu e eu amo-a tanto que não quero estar no mundo sem ela. Então era essa dicotomia entre eu quero, mas não sei o que sinto, é alívio, é dor, é tudo ao mesmo tempo. E o meu amigo escreveu esta frase, que eu não sei se é dele, se ele leu em algum lado, mas seja o que for, naquela altura fez-me perceber o que é que eu estava a sentir, que é uma dor esperada que vem sempre sem avisar. E eu não vos sei explicar o que eu senti ao ler esta frase, porque foi como se de repente eu estivesse a ver um filme em estrangeiro numa língua que eu não conhecesse e que puseram as legendas para os meus sentimentos naquele caso. E eu acho que em tudo o que tem a ver com sentimentos, com emoções, com o nosso psicológico, ajuda-nos muito quando nós conseguimos pôr em palavras o que estamos a sentir, porque quando isso não acontece é tudo muito mais assustador, nós não sabemos se estamos certos, se estamos errados, se estamos malucos, Então, pelo menos para mim, em lidar com as coisas, por isso é que eu sempre que eu passo por uma altura mais complicada, uma das formas que eu tenho de exorcizar isso é em escrever, porque eu quando consigo pôr em palavras o que estou a sentir, eu sinto-me mais em controle das minhas emoções. Isso ajuda-me a ultrapassá-las. Então, naquela altura em que eu estava tão... Desculpem, a minha voz está a falhar. Em que eu estava tão confusa com o que estava a sentir, porque eu sentia que tinha que estar mais triste do que estava, porque ao mesmo tempo a partida dela foi um alívio para todos. Ao mesmo tempo sentia-me culpada por ter esses pensamentos, porque obviamente eu e toda a família amávamos a minha avó imensamente e queríamos que ela estivesse cá, mas queríamos que ela estivesse cá como ela sempre tinha sido, uma mulher cheia de vida, autónoma, super independente. Então era essa dualidade de sentimentos e coexistir enquanto tínhamos que lidar com toda a questão de funeral e procurar fotografia. Eu percebi que a organização de um funeral é uma coisa muito violenta e eu decidi naquela altura que eu não sei se algum dia serei capaz de estar noutro funeral outra vez, e eu nem sequer sei se quando chegar à minha altura eu não sei se quero um funeral, porque aquilo foi muito violento para mim naquela altura. Já a partida de uma pessoa já é muito forte, de repente uma pessoa acabou. E foi isso que me fez muita confusão no início. Lá está, por mais que fosse uma dor esperada, o que veio sem avisar foi o facto de eu me ter apercebido, ok, eu pela primeira vez na minha vida existo num mundo em que a minha avó já não existe. E pensar em... Porque eu estava em Lisboa e sabia que estava longe, mas eu remetia-me e conseguia imaginar geograficamente, ok, a minha avó está ali, está naquela casa, naquela cidade, naquela região. Eu conseguia visualizar a presença da minha avó por mais que não estivesse com ela. E a partir do momento em que ela morreu, isso desapareceu, por mais que o corpo dela naquela altura ainda existisse, não é? A minha avó deixou de existir. E essa sensação, essa tomada de consciência, para mim foi um murro na cara. Por mais que, lá está como eu disse, tivesse sido um alívio em todos os outros aspectos, mas o fim das coisas, como eu partilhei num episódio passado, sempre foi uma coisa que me desconcertou muito, porque é uma coisa tão irreversível que me parece estúpido. Não sei como colocar isto noutras palavras, porque nós só existimos e só temos noção de tudo no período em que existimos. E é esquisito pensar que um dia vamos acabar. E eu tento sempre fazer o exercício. Há pessoas que acreditam na vida pós-morte. Eu não acredito. Eu sou uma pessoa muito cética, muito científica. Se bem que não é... Enfim, sou uma pessoa muito científica e eu penso, não. O que eu acredito é que nós temos estes X anos, que eu acho muito poucos,
gostava de escrever no livro de reclamações o facto de achar que este período devia ser muito mais alargado, mas pronto. Eu sei que nós existimos durante X anos e que quando acaba. Não acredito e gostava de acreditar e espero que seja verdade que exista mais qualquer coisa depois disto. E quando as pessoas me perguntam, então, mas achas que quando nós morremos acabamos e tipo tudo o que nós somos desaparece, mas isto tem de ir para algum lado? E eu ponho-me a pensar, tipo, sim, tal como nós não nos lembramos de absolutamente nada antes de existirmos. Onde é que nós estávamos antes de existirmos? Em lado nenhum, não existíamos. Era tão simples como isso. Eu acredito que depois de morrermos, é isso que acontece também. Isto desliga-se e nós deixamos de estar cá. Mas não deixa de ser uma noção muito claustrofóbica, pelo menos para mim eu sinto isso. Pronto, e eu pensar nisto em loop, em microsegundos, porque o nosso pensamento é super rápido, não é? É impressionantemente rápido. Pensar sobre isto em relação à minha avó, que era uma pessoa que sempre tinha existido e que era um dos pilares da minha vida. A seguir à minha mãe, era a pessoa mais importante para mim. A minha infância era dela, eu passei muito mais tempo com ela até do que com a minha mãe, porque a minha mãe tinha que trabalhar e era com a minha avó que eu passava grande parte do tempo. A minha avó era tudo o que o meu pai não foi, percebem? E quase tanto quanto que a minha mãe foi para mim. Portanto, de repente, por mais que ela já não estivesse cá, pelo menos não a avó que eu tinha conhecido há muitos anos, o desaparecimento derradeiro fez-me muita confusão e foi com isso que eu tive de lidar. Esse foi o meu luto. Não foi um luto que para mim até não sei, é muito estranho. Eu já pensei sobre isto muitas vezes ao longo do tempo e enquanto ela ainda estava cá e estava doente eu pensava muito sobre isso. O que é que será pior? Se é que há pior, como se isto fosse um concurso, não é? Mas se é ter uma pessoa que vai desaparecendo aos poucos, definhando, até chegar a um estado de existência quase humilhante, como foi o caso da minha avó e como é o caso das pessoas que têm doenças degenerativas e que chegam aos cuidados paliativos e coisas do género, ou se é acontecer um acidente ou um desastre repentino e a pessoa num dia está e no dia a seguir já não está. E se deve ser um choque tremendo, talvez muito mais traumático. O outro é um prolongar imenso de um sofrimento gigante. Portanto, um é como se fosse uma martelada na nossa cara e o outro é como se fosse, sei lá, um slime que vocês vão esticando e têm que lidar com isso. Enfim, nunca cheguei a conclusão nenhuma, nem preciso de chegar porque não estamos aqui a medir dores, qual é a maior e qual é a pior. Mas eu sinto que o facto desse prolongamento ter existido ajudou-me a preparar para o momento em que soube da notícia, percebem? Agora, o que vem depois, que é o luto, é que é toda uma outra conversa e é uma situação muito esquisita. Foi o que eu tentei explicar a esta minha amiga, por mais que foi o que eu lhe expliquei, a minha experiência foi muito específica. Não foi uma pessoa que morreu de velhice, foi uma pessoa que morreu com uma doença horrível. Mas no outro dia, e foi justamente nesse dia que eu tive essa conversa com a minha amiga, estava a ver uns stories no Instagram e calhou-me um story de uma das minhas criadoras de conteúdo favoritas, que é a Annabelle Gao. Ela antes era conhecida por Cat Creature e entretanto mudou o nome para o nome verdadeiro dela. E ela recentemente perdeu o pai dela para o cancro. E naquele dia que ela fez esses stories que eu li, ela, teve um momento down em que provavelmente se começou a lembrar de tudo e há sempre momentos desses porque o luto, há uma coisa que eu percebi, tanto pelas experiências que eu vejo de outras pessoas como pela minha própria experiência, é que é uma montanha russa, tem altos e baixos, tem voltas e há dias em que vocês estão bem e se calhar quase não se lembram e há dias em que de repente a ausência dessa pessoa vos embrulha o coração e as memórias todas que vocês têm com essa pessoa parece que vos inunda a cabeça e de repente é tipo, como é que eu vou viver o resto da minha vida sem esta pessoa? E essa noção é muito assustadora. E ela provavelmente teve um desses dias quando publicou estes stories e a forma como ela explicou
a abordagem dela perante o luto foi muito bonita e também me ajudou um bocadinho, mesmo quase 3 anos depois de ter perdido a minha avó, ainda vou descobrindo, e provavelmente vou descobrir a vida toda, novas formas de olhar e de lidar com este sentimento. E ela escreveu uma frase muito bonita, que foi: o luto é o amor que não tem sítio para ir. Porque quando uma pessoa morre e vocês gostam dessa pessoa, a pessoa acaba, mas o amor que vocês têm por ela continua. Então, de repente, vocês têm esse amor dentro de vocês, no vosso coração, na vossa cabeça, no vosso corpo todo, mas já não têm depósito para o colocar. E eu acho que é essa sensação de eu estou cheia disto e não tenho como lidar, que torna toda esta situação e este sentimento uma coisa muito difícil de lidar, e por isso é que eu sinto que tem altos e baixos, tal como, sei lá, quando vocês têm uma alergia na pele, que vocês se calhar durante várias horas não se lembram que aquilo existe e estão bem, e depois, se por acaso alguém vos encosta ou se vocês se esquecem e tocam naquele sítio, a comichão volta toda e de repente vocês têm uma comichão incontrolável que não conseguem parar. Talvez seja uma comparação um bocado parva, mas eu sinto que o luto é muito assim. Pelo menos eu sinto muito isso nos meus dias, porque eu acordo bem, estou bem disposta. Eu sinto que me lembro da minha avó todos os dias. Há muita... Como ela foi um dos pilares da minha formação, muita da minha estrutura foi ela que me deu, ou que foi com ela que eu adquiri, ou ela estava presente quando eu passei por X coisa. Então há muita coisa no mundo que me vai fazer lembrar dela e que me vai fazer lembrar dela eternamente, quer sejam músicas, cheiros, sítios. Então eu sinto que esses cheiros, esses sítios, essas músicas são aquele encostão sem querer nesse sítio que faz comichão, e que depois a comichão surge, as memórias surgem, a tristeza volta e vocês ficam ali talvez nostálgicos, talvez tristes, talvez tudo ao mesmo tempo, pensativos, e voltam-se a lembrar de tudo o que passaram, de tudo o que não vão passar, e de todo o amor que ficou por dar e as palavras que ficaram por dizer. E pronto, eu sinto que o luto é a prova de quando gostamos de alguém, e o facto do amor não desaparecer quando a pessoa desaparece também, porque por mais que seja uma coisa bonita e uma forma da pessoa permanecer viva de alguma forma, e foi uma coisa que também, por exemplo, um dos filmes que mais me marcou, muito, porque também fala um bocado sobre esta questão de uma pessoa ainda estar viva, mas já não se lembrar de nada, que é o Coco, o filme da Disney. Para mim é um dos melhores filmes dos últimos tempos, dos filmes de animação. É o meu filme de animação favorito porque é lindo, visualmente, a história é bonita, e depois porque é uma situação que me é muito próxima. Então eu lembro-me de ter visto o filme no cinema, de chorar baba e ranho, e deles lá falarem muito sobre isso. Eu não quero dar spoilers se vocês ainda não viram, mas aquilo fala sobre toda a questão do Dia de los Muertos no México, da forma como na cultura mexicana eles continuam a cultivar a memória dos entes queridos que já partiram, porque acreditam que uma pessoa só morre quando a última pessoa que se lembra dela se esquece ou morre também. Então eles têm muito essa cultura de manter as pessoas vivas, ter as fotografias de no Dia de los Muertos, de dar ofrendas de flores, das comidas que as pessoas gostavam de comer quando estavam vivas, porque acreditam que elas assim permanecem vivas no outro plano. E eu não acredito nisso, nessa questão figurativa de acreditar mesmo que as pessoas estão noutro sítio, mas acredito que parte da vida dessas pessoas permanece cá, nas coisas que elas nos ensinaram, ou nos dias que passaram connosco, nas memórias que temos com elas. E eu acredito que enquanto eu me lembrar da minha avó, eu vou continuar a falar dela. Então a figura dela vai continuar a existir. Eu vou
eu vou falar da minha avó ao meu filho, ele vai saber o nome dela, vai saber que ela era uma pessoa assim e assado e que eu gostava muito dele e que era muito importante, vai conhecer a cara dela. Aliás, quando nós estamos na casa do meu avô, há fotografias da minha avó, claro, e o Eduardo já começou a apontar e não a perguntar, mas do género, quem é esta pessoa? E nós dizemos. Felizmente a minha avó não é um tabu na nossa família e eu gosto muito que assim seja. Mas se há algo bonito a encontrar nesta questão toda de lidar com o luto e com a ausência e a partida eterna de uma pessoa, eu sei que há pessoas que fritam mais com isso do que outras. Eu sinto que estou no meio termo e talvez tenha a ver com o facto de durante muitos anos me ter preparado. Talvez se tivesse sido outra pessoa, noutra circunstância, eu lidaria muito pior. Mas o facto de eu ter tido estes 10 anos de preparação até ao fim derradeiro da vida da minha avó me fez conseguir colocar às vezes num lugar assim um pouco mais distante e procurar, porque o ser humano precisa de consolo, por isso é que há pessoas que têm fé, religiosa ou não, que acreditam noutra vida, ou enfim, todos nós temos o nosso tipo de fé, e a minha fé eu acho que é tentar procurar o lado bonito, ou o lado poético em tudo o que acontece. Eu sinto que grande parte da poesia da vida existe exatamente nas coisas mais tristes, porque as coisas bonitas já são bonitas por si só, e eu sempre falei muito nisto e falo muito nisto também no livro que eu publiquei há uns anos atrás. Lá estou eu, há uns anos atrás, no livro que eu publiquei há uns anos, que são sempre pensamentos e textos um bocado tristes e down. E eu lembro-me das pessoas me perguntarem, mas tu estás sempre assim tão triste? E eu dizia que não, eu não estou sempre assim tão triste, mas eu só sinto necessidade de exteriorizar esses sentimentos quando esses sentimentos são tristes, porque os sentimentos bonitos, quando vocês estão felizes, vocês estão, pelo menos eu sinto muito isso, quando eu estou feliz eu estou presente. E quando eu estou triste, já é quase como se eu estivesse a sentir aquela tristeza e ao mesmo tempo a tentar freneticamente a tentar encontrar uma forma de lidar e de ultrapassar aquilo, ou de ter medo de não ultrapassar aquilo. Então, vocês estão presentes a sentir aquela dor, mas ao mesmo tempo já estão no futuro a pensar, eu vou ter que, porque isto não pode doer tanto para sempre, e estão no passado também, porque se estão tristes é porque, por exemplo, neste caso de uma pessoa partir, é porque estão no passado a pensar em tudo o que viveram e já não vão viver mais. Então eu sinto que, pelo menos no meu caso, são os momentos tristes e duros e dolorosos que precisam deste exorcismo de transformá-los em algo poético, em algo bonito, para eu conseguir lidar com eles. E eu acho que o facto de uma pessoa desaparecer e mesmo assim não ser capaz de levar consigo o amor todo que nós sentimos por ela, é uma coisa bonita, porque vocês vão tê-la nas vossas memórias para sempre, e eu vou ter a minha avó para sempre comigo. Sempre que eu ouvir fado, vou-me lembrar dela. Sempre que eu sentir o cheiro de uma laranja, ouvir alguém a descascar uma laranja, eu vou-me lembrar da minha avó, porque há memórias que eu tenho com ela, que só tenho com ela, que me marcaram imensamente, e que eu sei que é impossível eu esquecer-me. Posso não me lembrar de o que é que falámos nos X dias, mas há coisas que se tornaram sensoriais e quase intrínsecas no meu corpo enquanto ser humano. Percebem que eu sinto este cheiro, eu ouço esta música, eu vou a este lugar e não há como não me lembrar dela. E ela está ali, naquele momento ela está ali, e isso conforta-me muito. Então essa é a minha forma de lidar com as coisas. E claro que há dias que eu estou mais em baixo, e claro que se eu falar muito nela vou ter vontade de chorar, como tenho vontade de chorar agora. E isso nunca vai passar, mas isso é só a prova de que, lá está, é este amor que está aqui e que não vai a lado nenhum e nunca vai sair daqui. Porque ficou aqui por dar e ela foi-se embora antes do tempo. Porque as pessoas vão sempre embora antes do tempo, mesmo que tenham 150 anos. Porque quem gosta delas, quer-las cá para sempre. Então, pronto, olhem, foi esta conversa que eu tive com essa minha amiga, que assim, não sei, ela disse-me que ajudou, pelo menos pelo facto de ter percebido que não era a única pessoa
a sentir e a passar e a pensar nas mesmas coisas, por mais que eu tenha dito que fica melhor, mas há dizem que fica pior, não é uma coisa linear e não é uma coisa que, tal como as crianças, não é uma coisa que vá ficando melhor e mais autónoma ao longo do tempo, mas também não é como os velhotes que vão ficando menos autónomos ao longo do tempo. É para cima e para baixo, uma montanha e um precipício e depois um vale e depois volta a subir. Por isso eu sinto que é dos sentimentos mais confusos, porque vocês nunca estão descansados, porque há dias em que estão ok e há dias em que estão muito mal. A maior parte do tempo estão no intermédio, que eu sinto que é o melhor. Mas pronto, olhem, foi esta a minha experiência com o luto. E desculpem se isto foi uma conversa muito dark, mas eu sinto que às vezes também precisamos deste tipo de conversas e deste tipo de partilhas. E por mais que a minha experiência é a única também que eu tenho, felizmente, e espero que seja a única durante muitos anos, mas eu sei que e acredito que a cada pessoa da nossa vida que parta deixe uma marca e uma forma de lidar com o luto de formas diferentes, não é? Tal como nós lidamos com as pessoas de forma diferente e elas nos transmitem coisas diferentes, eu acredito que a forma como nos lembramos delas e a forma como lidamos com essa saudade e com essas memórias irrepetíveis que também se altere consoante a pessoa em questão. Um dia, daqui a muitos anos, quando eu souber, eu digo-vos. Podem também deixar as vossas experiências nos comentários, porque eu sinto que ajuda sempre ter acesso a várias formas de pessoas viver e de lidar com as coisas que acontecem na vida. E pronto, olhem, isto precisa aqui de ficar um pouco menos dark. Portanto, olha, vamos passar, para acabar aqui com este deprê, com esta vibe depressiva, vamos passar para o amor e o ódio desta semana. Tenho 2, muito diferentes. Vou começar pelo ódio, porque foi algo que aconteceu ainda agora, que me lembrei da sensação, ainda agora quando estava a colocar o Duarte no carro para irmos para a escola, porque ele leva sempre o cãozinho, ele tem um cãozinho de peluche, ele é obcecado por cães e hipopótamos, mas pronto, ele tem um cão de peluche que leva todos os dias para a escola. E quando cheguei ao carro, estava a colocá-lo na cadeira e ele começou a perguntar: o cão, e eu, ai caraças, esqueci-me do cão. Afinal o cão estava logo ali, eu é que não me estava a lembrar, mas lembrei-me que uma das piores cenas e um dos meus ódios de estimação é aquele microsegundo em que vocês se apercebem que se esqueceram de uma coisa bué importante. Isto pode ser qualquer coisa, pode ser, sei lá, um documento bem específico para viajar, ou do BI para levantarem uma encomenda, ou um dos meus pânicos que felizmente nunca aconteceu, mas que eu penso sempre, isto pode muito bem acontecer qualquer dia, imagina, nas minhas viagens, tipo, vou ao Algarve e depois volto para Lisboa, o pânico que eu tenho de deixar a chave de casa de Lisboa no Algarve não tem explicação. Portanto, imagina, estão a perceber? Vocês sabem porque já todos nos esquecemos de coisas muito importantes. E eu não estou a dizer aquela tipo, era para ter trazido aquela mala e esqueci-me. Não, estou a falar mesmo cenas bué importantes. É tipo das piores sensações, vamos confessar e partilhar todos este ódio em comum, porque é impossível haver alguém maluco o suficiente para gostar desse sentimento. Pronto, e o amor de estimação é manteiga de amêndoa. Eu sei que não estavam à espera disto, temos estado a falar só sobre sentimentos e sensações e não sei o quê, de repente uma coisa super específica e objetiva. Manteiga de amêndoa é... não digo já recém-chegado, porque eu sinto que já estou nesta vida da manteiga de amêndoa talvez há 1 ano, mas eu nunca fui uma pessoa muito de fruto, quer dizer, eu ia dizer que não era uma pessoa muito de frutos secos, mas eu sempre gostei muito de frutos secos, mas tipo os frutos secos e não manteiga de frutos secos, chocolate com frutos secos, estão a perceber? Eu durante a minha infância, lá está, mais uma daquelas coisas que me lembra sempre a minha avó, é
amêndoas e nozes, tipo, mesmo as nozes e as amêndoas inteiras para comer, porque eu passei tantas horas a partir nozes com a minha avó, nós éramos as duas malucas por nozes, e lembro-me de ser bué pequenina e de ir para a rua com a minha avó partir amêndoas, que era uma cena que eu amava, porque era uma coisa super artesanal, porque as nozes nós partíamos com o quebra-nozes, não é? Com aquele instrumento específico para isso, mas as amêndoas nós partíamos no chão da rua com uma pedra, então algo naquele método super arcaico tinha uma magia especial para mim, então e eu e a minha avó amávamos as duas amêndoas, então era assim um momento que nós tínhamos, e pinhões também, pronto. Essas coisas assim, bué artesanais, bué do campo, remetem-me sempre às minhas memórias com a minha avó, porque eu com a minha mãe eram tipos de experiências diferentes, era muito passear, ir viajar, passear, ela mostrava-me muita coisa, tipo museus e bailados e... como é que é de explicar? Locais a visitar, estão a perceber? Não turísticos necessariamente, mas pronto, assim mais coisas de viagem e de aprendizagem nesse aspecto, mas com a minha avó era muito estas coisas de irmos ao campo, apanhar pinhões, partir os pinhões com uma pedra, ir apanhar, ela ensinou-me uma cena muito, muito gira que até hoje guardo com muito carinho na minha memória, que é perto da casa onde nós vivíamos, havia uma pedra assim muito lisa e inclinada, e a minha avó morou naquela zona a vida toda, então era a mesma pedra onde ela brincava também quando era pequena. Então ela dizia: Bárbara, eu aqui vinha com as minhas amigas ou com as minhas irmãs e punhamos uma pedra debaixo do rabo, uma pedra que também tinha de ser lisa e plana, e ela tentou encontrar uma parecida e punha aquilo debaixo do rabo e escorregava pela pedra maior. Então eu lembro-me perfeitamente dela me estar a mostrar isso, a explicar, e de eu tentar. Não me lembro se conseguia ou não, porque eu era uma criança muito pouco atlética até hoje. Nunca fui flexível, nunca tive resistência, sempre fui mega descoordenada, tanto que a minha mãe, às tantas, quando eu tinha pai 9, 10 anos, colocou-me na dança para ver se eu corrigia um bocadinho esta minha particularidade, e ajudou, não nego, nunca fui um ícone da dança, mas safava-me bem. Mas pronto, isto para dizer que eu sempre fui assim meio mosquinha morta no que toca a atividades físicas, nunca adorei, nunca fui muito boa, portanto não faço ideia se conseguia a proeza de escorregar por aquela pedra como a minha avó fazia. Pronto, então eu estava a dizer isto tudo porque eu nunca fui uma pessoa de... Por exemplo, eu não gosto de amendoim, odeio manteiga de amendoim. Amendoim para mim é um mistério pensar como é que tanta gente gosta de amendoim, de manteiga de amendoim, porque aquilo sabe-me a queimado. Eu não sei explicar. Mas pronto, então sempre tive assim alguma resistência em experimentar manteigas de frutos secos. Até que um dia decidi experimentar e pensei, ok, eu sempre gostei de amêndoa, eu gosto de amêndoa, portanto, deixa-me experimentar manteiga de amêndoa, porque pode ser que goste. E eu amo aquela porcaria. Ai, é que fica bom em tudo. Eu já pus papas de aveia. As minhas papas de aveia, se não tiverem manteiga de amêndoa, eu nem quero. Eu já só faço... Aliás, eu só faço porque eu não amo papas de aveia. Houve uma altura, tipo o primeiro ano de vida do Duarte, tipo 2021, foi o tempo em que ainda morava no Algarve. Nesse ano, por alguma razão, eu estava muito numa de papas de amêndoa e durante muito tempo, se calhar foi o mal, comi tantas vezes que acabei por enjoar um bocado, porque depois era sempre a mesma receita, porque eu só comia aquela receita de papas de aveia porque pensava que aquilo ia ter manteiga de amêndoa. Gosto de tipo banana só com manteiga de amêndoa tipo, em cima, eu tipo mordo, barro a parte que ficou plana, né? Depois da minha dentada com manteiga de amêndoa, volto a comer e aquilo sabe-me a bolinhos, não sei explicar. E eu que não sou amante de fruta, é uma forma muito fixe porque até me dá a vontade de comer fruta. E isso para mim é inédito. Já pus em panquecas, fica bué da bom. E não digo tipo barrado na panqueca, também é bom. Mas pronto, estou a dizer mesmo, dentro da própria massa de panquecas fica ali com aquele sabor, a manteiga de amêndoa. Ai, eu não sei explicar, amo. Portanto, se vocês nunca experimentaram ou se são team manteiga de amendoim e ainda nunca calhou provarem de amêndoa, experimentem, porque é bué da bom. O Duarte ama, mas tipo, ao ponto dele, se pudesse ele nadava lá dentro. Ele tipo,
come e até às vezes pega assim no prato, porque eu normalmente faço panquecas e ponho assim uma poia de manteiga de amêndoa ao lado para ele ir molhando a panqueca e não sei o quê. Ele às vezes faz isso, outras vezes vai com o dedo, há outras vezes em que tira as panquecas do prato, pega no prato e lamba a manteiga. E fica com manteiga de amêndoa por todo lado. Mas é muito bom, portanto fica aqui a dica. Por falar em dicas, vamos passar à recomendação desta semana, que é uma coisa um pouco inusitada, porque a verdade é que eu não tenho visto grande coisa. Eu era para ter ido ao cinema... Quando? Quarta-feira? Yeah. Mas o filme que nós queríamos ver não tinha sessões. É uma cena que está a acontecer, tipo, por favor, pessoas dos cinemas, ponham os filmes bons em sessões, tipo, logo a seguir ao almoço, porque são as únicas sessões que eu posso ir. Porque eu não posso ir ao cinema, eu só posso ir ao cinema se a sessão acabar antes da hora de eu ter de ir buscar o Duarte à escola, porque nós não temos mais ninguém para ir buscar o Duarte à escola por nós. Então, o filme que nós queríamos... Qual era o filme que nós queríamos ver? Não me lembro. Olha, ganda... Ai, eu não me lembro, que irritação. Pronto, queríamos ver um filme qualquer, mas só havia sessões tipo a partir das 6 da tarde. E com o filme que eu quero ver ainda, que é outro que não é o mesmo da semana passada, porque agora estamos na época em que há bué filmes porque está-se a aproximar os Oscars e há muitos filmes bons, que é a minha fase favorita do ano e agora não consigo aproveitá-la como deve ser. Mas pronto, e o filme que eu também quero ver agora, que é chama-se Ossos e Tudo, Bones and All, acho que é literalmente traduzido à letra. Também quero bué ver e queria ir bué ver na próxima quinta-feira, mas pelo que eu estive a ver as sessões também são todas a partir tipo das 4 ou das 6 e eu às 4 já tenho que estar a sair e estou bué triste porque eu amo, não é a mesma coisa ver filmes em casa ou no cinema. Pronto, e como era para ter visto um filme a semana passada e não vi, ou esta semana e não vi, não tenho nada para ver. Eu comecei a ver Wednesday, que está toda a gente a falar, toda a gente a amar. Eu ainda só vi 5 episódios. Sim, acho que são 5. Vi 5 episódios, faltam-me 3, uma coisa assim. Estou a gostar, é giro, mas não estou bem. Pode ser que nos últimos 3 episódios eu perceba o porquê. E nestes 5 episódios eu curti bué, gosto das vibes, gosto não sei o quê, acho muito juvenil, não tem de ser necessariamente um problema, mas não estava à espera, tendo em conta o hype todo que aquilo está a ter. E estou a gostar, mas não estou a gostar ao ponto de entender o porquê de estar toda a gente a amar. Percebem o que eu quero dizer? Por isso, essa não é a minha recomendação desta semana, até porque ainda não acabei de ver, não é? A recomendação desta semana são uma série de desenhos animados. E não fiquem já, tipo, retirem todos os preconceitos que têm. Porque isto é uma série de desenhos animados do Disney Junior, que é um canal de crianças que está na televisão. A série também está disponível no Disney Plus, não é? Porque agora no Disney Plus tem lá tudo. E a série chama-se Bluey. Se vocês têm filhos, provavelmente sabem do que é que eu estou a falar. E eu espero que gostem tanto desta série como eu. Como é que eu vos vou explicar? A série é sobre uma família de cães, que é o cão-pai, a cão-mãe e as 2 filhas. A Bluey é uma das filhas e é a personagem principal, e a série é toda sobre toda a dinâmica da família e as brincadeiras que as miúdas inventam, mas é tão boa, juro, dos melhores desenhos animados que eu já vi. Claro que não é um filme, mas enquanto série é muito, muito boa. Todos os episódios são tão bem pensados. E uma das coisas que eu gosto muito, e vocês sabem que eu tenho um fascínio especial pela vida real, eu nunca fui uma pessoa de gostar muito de coisas do fantástico e de magia e não sei o quê. Tudo o que eu gosto e que mexe comigo são coisas muito da vida real. Tanto que eu em pequena brincava a um ponto de realidade que às vezes chegava a ser ridículo, que era, tipo, eu tinha o meu bebé, o meu nenuco, e eu punha-o a dormir. Eu não o punha a dormir durante 2 minutos e fingia que tinha passado muito tempo. Eu punha a dormir e deixava passar horas e ia fazer outras coisas, tal como faria se fosse um bebé a sério, estão a perceber? Eu levava as coisas muito, muito à letra, porque eu sempre tive um fascínio pela vida real. Por isso é que também adoro jogar Sims, porque eu sinto que é um jogo sobre a vida real, a vida cotidiana, e eu sinto que isso é, para mim fascina-me bem. Pronto. E estes bonecos animados
são muito sobre isso, não tem aquelas coisas de super-heróis e de resgates e salvar e ver a bruxa má, não tem nada disso. É uma família bué de simples, e a magia daquilo vem da imaginação das duas crianças da família. E da forma como os pais participam nas brincadeiras delas, e que às vezes ao participar nas brincadeiras acabam por lhes conseguir dar lições de uma forma muito mais educativa do que a imposição, estão a perceber? Que é a forma que eu me identifico de educação, que é aquela questão de nós, por sermos pais, não somos mais do que os nossos filhos, eles são pessoas com os mesmos direitos que nós, mas que ainda precisam dos nossos guias, da nossa ajuda, das nossas explicações, e que nós, para além de muito respeito, temos que ter também empatia para com isso. E essa série, eu sinto que para os miúdos é muito gira, tanto que o Duarte adora e está sempre... são os bonecos que ele mais vê, mas que são daqueles bonecos que não são aborrecidos para os pais. Aliás, eu atrevo-me a dizer que aqueles bonecos são mais para os pais do que para os filhos. E eu e o Ricardo acabamos quase... Nós já vimos aquilo tudo de trás e para a frente, não sei quantas vezes cada episódio, e quase todos os episódios terminam e nós temos lágrimas nos olhos. Opá, a realização daquilo, as músicas que eles escolhem, a forma e o lugar onde eles escolhem terminar cada episódio, os temas, é tudo tão bom, tão bom, tão bom, que eu vejo aquilo quase como se estivesse a ver uma série minha, estão a perceber? E gostava muito de um dia de ver tudo de seguida, porque acredito que haja coisas... porque cada episódio é sobre um tema específico, não é? Mas eu acredito que haja coisas que liguem a narrativa no geral. Estão a perceber? Há certas coisinhas que eu já percebi que sim. Portanto, eu acredito que se visse tudo por ordem de episódios, acabava por me aperceber de certas ligações que se calhar ao ver assim salteado não me apercebo. Mas pronto, olhem, à falta de outra recomendação, recomendo esta série Bluey, que faz parte dos nossos dias há muito tempo, desde que o Duarte nasceu, e eu tenho uma relação muito quentinha com esta série, porque para além de ser ótima e não precisar dessa ligação nostálgica que eu vos vou explicar para ser uma boa série para eu recomendar, ainda tem esse bónus para mim, que foi na altura do pós-parto imediato, em que eu estava miserável, super deprimida e assustada e confusa e não sei o quê. Eu lembro-me que foi assim a primeira coisa relacionada com o ter um bebê que me trouxe algo de confortável, porque para mim naquela altura ter um bebê, por mais que eu adorasse o Duarte e olhava para ele e ele é tão perfeito, ele é tão fofo e não sei o quê, todo aquele ambiente à volta do ser mãe e do ter um filho era uma pressão muito grande, era muito assustador, era muita logística, era muito cansaço, então eram tudo coisas negativas, pelo menos essa foi a minha experiência. E de repente nós começámos a ligar a televisão no Disney Junior, e começou a dar a Bluey e nós achávamos piada. Então às X horas nós já sabíamos mais ou menos que por volta daquela hora, aquilo coincidia com uma hora qualquer, acho que era quando nós tínhamos que dobrar as fraldas, porque nós utilizávamos fraldas reutilizáveis, nós tínhamos que dobrar as fraldas e não sei o quê, então para estar a dar qualquer coisa na televisão começámos a ligar no Disney Junior e coincidia sempre com a hora da Bluey. E nós começámos a perceber que aquilo era bom, e o facto porque eu sou uma pessoa que precisa muito de rotinas, eu encontro muito conforto no facto de saber o que vai acontecer. Então nessa altura porque com o bebê não há rotinas, não é? Pelo menos... a percentagem de possibilidade de acontecer algo que não está planeado é muito grande, mas o facto de eu saber que todos os dias àquela hora íamos ligar a televisão e ia estar a dar a Bluey trazia-me um conforto muito grande. Então remete-me muito àquela altura e de provavelmente os primeiros sentimentos positivos em relação à maternidade que eu tive foram relacionados com estes desenhos animados, o que é muito engraçado perceber, e por isso é que eu também gosto tanto deles. Eu não me calo, meu Deus, já estamos a chegar a 1 hora e eu ainda tenho 2 rubricas para falar. Vamos passar então à curiosidade, eu não sei falar de repente, curiosidade da semana, que é: a maior palavra da língua portuguesa é, e preparem-se, porque isto é todo um trava-línguas e vamos ver se eu não me engano. Vamos lá, 3, 2, 1. Pneumoltramicroscópico
coniótico. 46 letras. E o que é isto? Perguntam-se vocês. Uma doença causada pela respiração de cinzas vulcânicas. Eu não sabia que era possível existir uma palavra tão grande. Eu escrevi aqui e isto ocupou 3/4 de uma linha, de uma folha A4. Portanto, é uma cena bué grande. Eu vou repetir, só para vocês perceberem o quão ridículo isto é. Enganei-me. Vou tentar outra vez. Desculpem, eu tenho que conseguir dizer isto de seguida pelo menos uma vez. Pneumoltremicroscópico-silicovulcanoconiótico. Não foi mal. Agora a minha pergunta é, há alguém que saiba isto de cor e consiga dizer isto de cor sem se engasgar? Eu duvido, mas pronto, 46 letras. Pronto. Recorde da língua portuguesa. Não sei, eu aposto que não é a palavra maior do mundo, mas essa parte não fui pesquisar, fica para um próximo episódio, ou então pesquisem já vocês. Depende do vosso grau de impaciência. E pronto, olhem, vamos para a última rubrica, que é a frase lindinha desta semana, que me fez decidir o próximo livro que eu vou ler. Eu estava indecisa entre 2 autores, ambos já os li, Walter Ugumem, o meu segundo favorito da vida, a seguir a Saramago, e Afonso Cruz, que já li um livro dele há 3 anos e amei, lembro-me de ter amado, mas não me lembro de nada do livro, o que é uma cena muito estranha e que me acontece várias vezes. Eu tenho uma ótima memória, mas de vez em quando isto acontece-me, quer com livros, quer com filmes, que é, eu vejo o filme, adoro, ou leio o livro, adoro, mas uns meses depois eu esqueço-me completamente sobre o que era, tipo, da cara dos personagens, se for no caso do filme, tipo, há vários filmes que eu sei que vi, sei que adorei, mas não me lembro de absolutamente nada. E isto aconteceu-me com o livro Flores, do Afonso Cruz, que eu lembro que na altura li e entrou logo para o meu top 3 de livros, a seguir ao Ensaio sobre a Cegueira e à Desumanização, mas pronto, não me lembro de nada. E ao pesquisar uma frase para esta semana, eu pensei, e se eu pesquisasse uma frase do Afonso Cruz? E a maior parte das frases do Afonso Cruz que eu encontrei na internet eram excertos deste livro específico. E eu, pronto, vou voltar a ler este livro. Eu não sou uma pessoa que gosta de repetir coisas, no geral, filmes, séries e livros também, até porque livro como é um processo muito mais longo, é tipo, eu vou perder bué de tempo a ler uma cena que já li. Só que, como eu já não me lembro de nada deste livro, vai ser como lê-lo pela primeira vez, outra vez. O que é um luxo que eu desejo tantas vezes, com tanta coisa, com filmes e com séries. Eu às vezes desejo, quem me dera poder ver isto pela primeira vez, outra vez. E eu vou fazer isso com um livro. Flores, Afonso Cruz. Portanto, fica aqui, olha, outra recomendação. Não me lembro do que é. Acho que também tem um bocado a ver com a morte, mas não me lembro especificamente. Mas fica a minha recomendação porque eu sei que é bom. E retirei esta frase deste livro para partilhar aqui convosco, que achei muito lindinha, que me deu a vontade de ler este livro outra vez, que é: creio que o guarda-chuva é uma excelente invenção. Repare, não é um objeto que evita a chuva individualmente. Não gosto dela, mas não acabo com ela, não a destruo. O guarda-chuva é uma filosofia que usamos no cotidiano. A água continua a cair nos campos, apenas evito que me estrague o penteado. Um objeto bondoso que não magoa ninguém. Não há muita coisa assim. Afonso Cruz. Espero que tenham gostado deste episódio gigante. Eu tenho um problema sério em calar-me. Vemo-nos no próximo. Um grande beijinho. Gosto muito de vocês. Até ao próximo. Tchau.